Oi, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre a música para piano do Claude Debussy. Vou falar sobre como a música dele reflete o impressionismo, como o tema está presente nas obras escolhidas e as variações na proposta do Debussy. Então, começando pelo impressionismo, ele foi um movimento artístico que surgiu na França lá no final do século XIX, principalmente na pintura, com artistas como o Monet e o Renoir. E na música, o Debussy ele foi o principal representante desse tipo de estética. Que o impressionismo, ele é basicamente você sugerir atmosferas, cores e sensações ao invés de traduzir uma emoção direta, assim, sabe? E na música, o Debussy ele reflete muito isso por meio do uso inovador da harmonia dele, com modos antigos, escalas que eram consideradas exóticas, né, como no caso da pentatônica e a escala de tons inteiros, e além de usar acordes que não funcionam numa lógica tradicional de tensão e resolução. E por causa disso, ele cria uma sensação de flutuação e de ambiguidade, que é como se a pessoa que estivesse ouvindo, ela tivesse imerso dentro de uma pintura, assim. Ela está olhando para um quadro que meio que é uma imagem com emoções e sensações, assim. E eu preparei aqui três musiquinhas pra gente ter como base, que a primeira é a mais famosa dele, né? Que é a Clair de Lune, que é, como o próprio nome sugere, ele se baseou na luz da lua para fazer essa música. E ela tem acordes suaves e a melodia parece que te dá uma sensação de flutuação assim mesmo. A peça ela traduz o brilho da lua e a serenidade da noite, criando uma paisagem sonora que é assim como os quadros impressionistas, né? A segunda é um nome que eu não consigo falar, que é Reflets dans l'eau, e o título significa Reflexos da Água, que é justamente o que a música se propõe a, a dizer, assim, né? Que a música ela tenta brincar com esse jogo de luz e sombra sobre a superfície da água, com rápidas passagens no registro agudo e as harmonias em camadas que criam o efeito de reflexos e de ondulações. E essa música é uma das obras que você consegue mais ter a paisagem na cabeça, assim, do Debussy. Ela é um quadro em formato de música, sabe? E a terceira e última é a Le Cathédrale en Gluttia, que é a Catedral Submersa, que à medida que a música vai passando, é como se a catedral ela estivesse embaixo da água e aos poucos ela vai subindo e depois ela volta para debaixo da água por meio de acordes longos e graves, que é quando a catedral está considerada no fundo do mar. E voltando para o Clair de Lune, ela mantém uma certa estrutura melódica tradicional, que está próxima do romantismo do Chopin. Em Reflets dans l'eau, a gente tem a maior experimentação harmônica e liberdade formal, que a peça não segue uma forma clássica, assim, mas ela se desenvolve por transformações dos motivos da música. O motivo da música, que no caso seria a catedral no fundo do mar, a catedral subindo e a catedral voltando para o fundo. E, para terminar, na Le Cathédrale en Gluttia, o aspecto simbólico e atmosférico ele é levado ao extremo, assim, pelo Debussy, é, fazendo com que o Debussy ele se mostrasse mais maduro, né, mais experiente do tipo de música que ele quer fazer. Ele tem mais uma experiência assim de como eu quero que essas emoções sejam transmitidas, que essas sensações sejam transmitidas. E, e é isso. Essa daqui é o impressionismo e as músicas para piano do Chopin.